Boa noite, irmãos e irmãs. Uma vez mais, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. A partir do verso 29. Logo, em seguida a tribulação daqueles dias, são palavras do Senhor Jesus a respeito dos dias que antecedem o retorno dele, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Nesse mesmo capítulo, verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Verso 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que vocês menos esperam. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quero enfatizar esse final. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Hebreus capítulo 9. Verso 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não mais para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? Irmãos, todas as palavras que o Senhor Jesus disse se cumpriram literalmente. Certa vez ele e os seus discípulos estavam às margens do mar da Galileia, e ele diz para os seus discípulos: olha, nós vamos passar para o outro lado do mar.
No meio da travessia, uma tempestade ousou contrariar as palavras do Senhor. O Senhor, apenas num gesto, fica quieto. Ele acalma a tempestade e depois de alguns instantes, os discípulos estavam exatamente na outra margem do lago, exatamente como o Senhor Jesus havia dito. Eu fico imaginando que ao final dessa travessia, os discípulos estavam mais com medo do Senhor do que tiveram da tempestade. Quão poderoso é o nosso Senhor. Certa vez o nosso Senhor estava na cidade de Caná, na Galileia, e ele foi procurado por um homem que morava em Cafarnaum, uma cidade que estava de 30 a 40 quilômetros de distância, e esse homem foi até Jesus pedir pela cura do seu filho, que estava morrendo. E o Senhor Jesus, com as suas palavras, simplesmente disse: olha, pode voltar, o seu filho está curado. Aquele homem voltou para sua casa, chegou no dia seguinte, e quando ele chegou lá, ele foi informado que o filho dele foi curado exatamente na hora que o Senhor Jesus tinha proferido aquelas palavras de cura no dia anterior. Quão poderoso é o Senhor Jesus nas suas palavras. E apenas uma boa notícia, irmãos: o Senhor Jesus continua curando à distância, tudo bem? Ele está sentado no seu trono de glória, assim cremos e temos certeza, e podemos com fé, diante do trono da graça, clamar o socorro dele, porque ele continua curando à distância. Nós sabemos que 6 meses antes do Senhor Jesus rumar até a cruz, ele começou a falar a respeito de que eles iriam até Jerusalém, ele seria entregue nas mãos das autoridades, ele seria torturado, ele seria crucificado e ele ressuscitaria no 3º dia, 6 meses antes do Senhor ter entregue a sua vida por nós. E 6 meses depois das palavras do Senhor Jesus, o que aconteceu exatamente? O Senhor Jesus foi entregue às autoridades, ele foi torturado, foi crucificado e ao 3º dia ele ressuscitou. Então tudo, exatamente tudo o que o nosso Senhor Jesus fala, se cumpre. Taxa de cumprimento das palavras do Senhor Jesus, 100%. O nosso Senhor Jesus é fiel para cumprir as suas palavras. O Senhor Jesus é fiel, ele é poderoso para cumprir as suas palavras. O Senhor Jesus é literal para cumprir as suas palavras. Então eu acredito que nós temos razões suficientes para crer, se tudo o que o Senhor Jesus disse cumpriu-se literalmente. Então, se ele disse que eu voltarei, o que nós podemos concluir? Ele certamente voltará. Aleluia. Ele virá, ele virá. E quem são esses seus? Ele virá buscar os seus? Somos nós. Vamos guardar para o final. Glória ao nosso Senhor. Irmãos, no capítulo 24 de Mateus que nós lemos, o Senhor Jesus descreve a respeito do seu glorioso retorno. Ele diz que ele voltará com poder e grande glória. Todos os olhos o verão. Para o mundo vai ser um momento de extremo pavor, um momento de pânico, um momento de grande lamento. Mas para nós será um momento de imensa alegria. Ele voltará para nós. Então essa é a mensagem dessa noite. O nosso Senhor Jesus voltará. E ele voltará para julgar esse mundo. Ele voltará para estabelecer o seu reino. E ele voltará para se casar.
O Senhor Jesus, Ele volta como juiz. O Senhor Jesus volta como rei. E o Senhor Jesus volta como noivo. Então esse vai ser o cerne da nossa mensagem para essa noite. O Senhor Jesus volta como juiz. O Senhor Jesus volta como rei. E o Senhor Jesus volta como noivo. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus voltará como juiz. Em Atos capítulo 17, verso 31, o nosso irmão Paulo, na cidade de Atenas, diz que Deus já estabeleceu um dia que julgará esse mundo com justiça, através do homem que ele ressuscitou dos mortos. Um dia, Deus julgará esse mundo com justiça, através do homem que ele ressuscitou dos mortos. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 22 a 30, ele diz que ele é o tal homem, que o Pai legou ao Filho, Deus Pai legou ao Senhor Jesus todo o juízo. O Senhor Jesus volta como juiz. Irmãos, e essa realidade é algo que realmente deveria nos despertar, nos chamar a atenção, porque é muito importante nós também olharmos para o Senhor Jesus e o virmos como o juiz. É assim que ele é descrito no livro de Apocalipse, quando fala de cabelos brancos como a neve, quando fala que os olhos deles têm chama de fogo, significa que todas as coisas estão claras, todas as coisas estão transparentes diante dos olhos desse justo juiz. Salmo no capítulo 7, do verso 11 a 13, diz que Deus é o justo juiz. E veja o que lá está escrito. Veja o que está escrito, irmãos. Deus tem a sua espada afiada para se levantar contra todos aqueles que se recusam a se arrepender. Então nos faz muito bem, irmãos, diante do nosso Deus, nós termos o devido temor, considerar o seu amor, a sua misericórdia. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele nos abre oportunidades de arrependimento, o seu coração está aberto, Ele deseja que nós nos convertemos, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas se uma pessoa permanecer na seriedade dos seus pecados, a espada do Senhor está afiada e levantada contra todos aqueles que recusam a se arrepender. Quão sério é isso, não é, irmãos? Mas diante dessas palavras tão solenes e importantes, antes que o Senhor Jesus volte como juiz, nós podemos hoje ir diante dele como nosso advogado. João nos diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, hoje ele se coloca a nosso dispor como nosso advogado. Mas se nós não apelarmos para os seus cuidados, um dia ele vai ser encarado como o juiz. E quão sério será o seu julgamento. Segundo ponto, o Senhor Jesus voltará como rei. Ele estabelecerá o seu reino nessa terra. Irmãos, desde quando o nosso Deus criou esse planeta, o propósito original é que nós, seres humanos, fôssemos embaixadores do reino aqui na terra. Quando nós lemos o relato de Gênesis, desde o início, está muito claro lá, nos ensinado. Olha, homem, estou te criando, agora governe sobre os animais da terra, sobre os seres marítimos, governem. O quartel-general se chama Éden. Agora expandam o meu reino por toda a terra.
Irmãos, Deus nos criou para que nós fôssemos os seus embaixadores nesse planeta. Mas infelizmente, o que aconteceu com essa autoridade, esse privilégio, que foi num primeiro momento delegado a nós? Nós lemos, infelizmente, em Gênesis capítulo 3, a respeito da queda. O ser humano falhou e entregou os reinos desse mundo para o inimigo de Deus. Não é o nosso objetivo aqui, irmãos, mas existem muitos trechos da palavra de Deus que deixa muito claro que esse mundo se encontra em rebelião contra Deus. Não precisamos ler nem a Bíblia, basta ter um pouquinho de coerência e a gente observa que algo está errado, não é verdade? Mas aleluia, o nosso Senhor Jesus venceu o inimigo na cruz. A vitória da cruz. O inimigo foi vencido pela obra do Senhor Jesus. E Ele aguarda, irmãos, que nós sejamos os seus instrumentos para concretizar a sua vitória. Romanos capítulo 16, verso 20 diz: porque o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Irmãos, nós somos comissionados a proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele é vitorioso. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar como Rei. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 11, verso 15, diz: e houve um grande brado no céu. Aleluia! Os reinos desse mundo passaram a ser do Senhor ou do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, Ele vai voltar. E Ele vai voltar como Rei. E Ele vai estabelecer o seu reino. E Ele é tão bondoso, Ele é tão generoso, Ele é tão caridoso, que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. Que se nós vivermos de forma digna de Deus, Ele compartilhará conosco o seu reino e a sua glória. Se vivermos de uma forma digna de Deus, irmãos, por que nós estamos aqui reunidos? Porque esse é o nosso desejo. Nós queremos viver de uma forma digna do nosso Deus. E qual vai ser a consequência? Ele compartilhará conosco o seu reino e a sua glória. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. E o que nós também lemos em Apocalipse, tem tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 22. Porque nós fomos estabelecidos como reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Irmãos, quando o Senhor Jesus é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o líder, Ele é o cabeça. E quem são esses outros reis e esses outros senhores? É algo que está no coração dele para compartilhar conosco. Irmãos, Ele voltará. Então, toda vez que nós estivermos diante de tanta injustiça, tanta impunidade, tantas situações que deixam o nosso coração pesaroso, que essa palavra acenda nos nossos corações. O meu rei voltará, e ele vai estabelecer o seu reino, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, ele voltará como juiz, ele voltará como rei, e ele voltará como noivo. Irmãos, o Evangelho pode ser entendido como uma história de amor. Então, permita-me começar assim. Era uma vez um rei muito nobre que se apaixonou por uma mulher muito pobre. E por causa desse amor, esse rei resolveu deixar o seu palácio, os seus privilégios, as suas regalias, e foi até a terra das misérias, onde essa mulher morava.
E esse rei foi. E esse príncipe foi atrás dessa mulher pobre que ele amava. E chegando na terra das misérias, ele se compadeceu da situação dessa mulher, maltrapilha, surrada e numa situação muito deplorável. Aí esse príncipe resolveu pagar o preço por essa mulher. Ele se desfez de sua fortuna e ele sofreu até mesmo no seu corpo as dores necessárias para comprar essa mulher para si. E essa mulher foi resgatada. Só que esse príncipe gostaria simplesmente de se certificar da fidelidade dessa mulher, pela qual ele pagou um grande preço. Então esse príncipe fez um pedido: permaneça só por um pouco de tempo nessa terra das misérias, porque eu vou voltar para o meu pai para reaver a minha fortuna, mas eu voltarei. Mas mulher, não fique preocupada, porque eu vou enviar um amigo para te suprir. E o amigo desse rei chama-se Paráclito. E o amigo do rei foi deixado enquanto ele esteve ausente. E esse amigo chamado Paráclito, em tudo bancava a mulher, supria todas as suas necessidades. E esse Paráclito só sabia falar das belezas, da glória, da nobreza e do caráter do príncipe. Até que esse príncipe volta. Mas ele volta como rei. E ele não volta sozinho, ele volta com seus exércitos. Ele vai raptar a sua noiva. A minha irmã usa o rapto. Ele vai raptar a sua noiva. Ele vai destruir a terra das misérias, vai reformá-la e ali ele vai estabelecer o seu reino. O príncipe e a mulher se casam e eles são felizes para sempre. Irmãos, qualquer coincidência qualquer semelhança com a realidade não vai ser mera coincidência. Irmãos, ele volta como noivo. E nós somos pela sua graça. E por causa do bendito Paráclito, que está a todo momento falando a respeito da beleza do nosso rei. Dando-nos suprimento para preparar o vestido e o enxoval. Para estarmos preparados para a grande cerimônia de casamento eterno. Irmãos, o Senhor Jesus voltará. Ele voltará como juiz, ele voltará como rei e ele voltará como noivo. Porque voltará como juiz, ele é digno do nosso temor. Porque voltará como rei, ele é digno da nossa submissão. Porque voltará como noivo, ele é digno do nosso amor. Irmãos, ele primeiro veio como Cordeiro de Deus, mas ele voltará como Leão de Judá. Ele primeiro veio humilde, montado num jumentinho, mas ele voltará glorioso, cavalgando o seu cavalo branco. Primeiro ele veio como servo sofredor, mas ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto o nosso juiz, o nosso rei e o nosso noivo não volta, nós estamos aqui ao redor da sua mesa. Nós estamos aqui reafirmando a nossa aliança com o nosso amado noivo. Nós estamos aqui obedecendo o seu mandamento. Fazer isso em memória de mim. E o que mais ele diz? Fazer isso até que eu volte. Então, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Amém.